Oi, gente, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu peço desculpa pela demora para lançar esse vídeo de hoje, né, que é um vídeo de exercícios. Eu fiquei um pouco doente nessas últimas 2 semanas e acabei não conseguindo fazer esse vídeo para vocês antes. Mas, enfim, vamos que vamos, né? Porque hoje tem vídeo, tá? Hoje tem exercícios. Hoje eu vou conversar com vocês acerca um pouquinho da terceirização, mas vai ser voltado em exercícios, né? Porque no dia da prova a gente vai fazer, responder questões, e não necessariamente ler ou decorar. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente já começar aqui os exercícios de hoje, para não perder tempo. Vou pegar aqui minha canetinha e um pedacinho de papel para eu poder anotar. Aqui tá bom. Para eu poder anotar as respostas, porque eu não respondi ainda essas questões. Vou fazer com vocês. Então, vamos lá. Tá, até a questão 5 aqui. Então, vamos lá. Direito do trabalho, né, com Maria Fernanda. Exercícios de fixação do conteúdo. Simbora buscar minha vaga, né? É isso que eu quero. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho acerca da terceirização. Como eu falei para vocês, deixa eu colocar aqui no modo apresentação, que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Isso, pronto, assim. Deixa eu só colocar aqui. Então, bora, vamos embora. Vocês sabem, né, que existem 2 tipos de terceirização. Nós temos a terceirização pública e também a terceirização na iniciativa privada. No setor público tem as suas diferenças, assim como no setor privado, né, que já é um pouco mais flexível. Já debati sobre tudo isso com vocês no último vídeo que eu gravei falando acerca da terceirização, tá? Então, vamos lá, vamos responder as questões. Primeira questão. Hipoteticamente, considere que a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a Prefeitura de São Paulo, a Empresa de Correios e Telégrafos e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, contrataram de forma irregular, por meio de empresa interposta, trabalhador terceirizado. Neste caso, tal contratação. Aí vocês têm que saber que a gente está falando aqui da terceirização no setor público e não no setor privado, certo? Vocês precisam saber também que o significado... Deixa eu ver se eu pego uma canetinha aqui. O significado da palavrinha aqui, olha, empresa interposta, nada mais é do que a empresa prestadora de serviço, né? Existe, a terceirização funciona assim, são 3 pilares. Existe o contratante, né, que pode ser uma empresa ou pessoa física. Existe a prestadora de serviço, que também pode ser chamada de empresa interposta. E existe o trabalhador, que está vinculado à empresa interposta, tá? Então, saibam disso. Aqui eles estão falando sobre a terceirização no serviço público. Você veja que a gente só está falando de instituição ou órgão público, né? Aqui a empresa de correios e assim sucessivamente, prefeitura e etc. Com base nisso, vamos responder aqui as questões. Primeira questão. Cadê a minha setinha, que ela desapareceu? Achei. Primeira questão. Vamos lá. Letra A. Gerará vínculo de emprego apenas com os Correios e o Conselho Nacional. Está perguntando aqui por que a contratação foi feita irregular. Aí ela quer saber com relação a essa contratação de terceirizados, né, através de empresa interposta. Os trabalhadores foram contratados de forma irregular, eles terão vínculo com os Correios e com o Conselho Nacional? Verdadeiro ou falso?
Vamos lá, letra B. Gerará vínculo de emprego apenas com o IBGE. Não gerará vínculo de emprego com o IBGE, a Prefeitura de São Paulo, os Correios e o Conselho Nacional. Letra D. Gerará vínculo de emprego com o IBGE, a Prefeitura de São Paulo, os Correios e o Conselho Nacional. Gerará vínculo de emprego apenas com o IBGE e o Conselho Nacional. Meio que repetiu, né? A letra A é a mesma pergunta da letra E. E aí, verdadeiro ou falso? Na verdade, qual que é a verdade? Eu estou ainda no estilo da FCC não, da Sebrasp, né? Que é verdadeiro ou falso, mas aqui é múltipla escolha. Então, qual que é a verdadeira aqui? É a letra C, galera. Deixa eu marcar aqui para vocês. É a letra C, tá? Ainda que a contratação de terceirizados no setor público ocorra de forma irregular, ainda assim, os terceirizados não terão vínculo de emprego reconhecido, tá? Com a administração pública, certo? Não gera vínculo. O que pode ocorrer é uma responsabilização com relação aos créditos trabalhistas daqueles trabalhadores, naquela hipótese que eu já falei para vocês. Em caso do setor público não fiscalizar o contrato, né, e ficar caracterizado no processo trabalhista que não houve, na verdade, que houve a culpa, né, do setor público. Então, tem que comprovar essa culpa, certo? Essa falha, e tem que comprovar também que não houve a fiscalização. Então, não é simplesmente assim. Só que você comprovando a falta de fiscalização e a culpa da administração pública, você só consegue obter o pagamento dos créditos trabalhistas, né? Mas não ter vínculo de emprego com a administração pública. Não. Por quê? Porque para entrar no setor público, você precisa prestar concurso público, tá? Então, saibam disso. Vamos seguir aqui. Questão número 2. Conceitua-se como subsidiária a responsabilidade trabalhista da empresa que integra o mesmo grupo econômico da empresa empregadora. B. Presta serviços ao Estado e descumpre a legislação trabalhista. C. Responde pelos créditos dos trabalhadores contratados pela empresa que lhe presta serviços. D. Participa do consórcio de empregadores rurais em relação às obrigações previdenciárias. E. Presta serviços relacionados a emprego temporário. Qual a resposta? Olha, a pergunta quer saber, né? O enunciado da questão quer saber quem se conceitua, né? Quem se conceitua como tendo uma responsabilidade subsidiária. Então, para você matar a questão, você precisa saber quem tem responsabilidade subsidiária na terceirização. O contratante, seja o setor público, seja o setor privado, não é isso? A gente tem a empresa prestadora de serviços, tá? Se ela eventualmente não pagar os créditos trabalhistas oriundos do trabalho prestados por empregados vinculados a esta empresa, os funcionários eles terão direito a acionar o contratante. E aí, nesse caso, a responsabilidade do contratante ela é subsidiária, portanto, a nossa resposta também é a letra C, certo? Também é a letra C, porque está falando justamente do contratante. Veja, conceitua-se como responsabilidade subsidiária, não, minto, conceitua-se como subsidiária a responsabilidade trabalhista da empresa que
responde pelos créditos dos trabalhadores contratados pela empresa que lhe presta serviço. É justamente isso. O contratante tem responsabilidade subsidiária em relação àqueles trabalhadores contratados por empresa terceirizada, né, por uma prestadora de serviço que lhe presta serviço. Então, quando você pega o enunciado junto com a questão, casa melhor, né? Conceitua-se como subsidiária a responsabilidade trabalhista da empresa que responde pelos créditos dos trabalhadores contratados pela empresa que lhe presta serviço. Sim, é uma responsabilidade subsidiária. Poderia ser letra A, gente? Poderia ser grupo econômico? Poderia? Resposta, não. Tá? Não. Por quê? Porque a responsabilidade do grupo econômico, ela é solidária, certo? Ela é solidária e não subsidiária, tá bom? Existe uma diferença gritante e eu já expliquei nos meus vídeos anteriores, tá? Vamos seguir aqui. Aqui eu fiz uma observação para vocês, né? Que a regra é a responsabilidade subsidiária. Nós temos duas exceções. A primeira, com relação ao grupo econômico, deixa eu ver se eu acho aqui, com relação ao grupo econômico, que a responsabilidade vai ser solidária, e também daquela empresa prestadora de serviços que declarou falência, né? Neste caso, a responsabilidade também será solidária do contratante, tá? Do contratante. Seguindo. Questão número 3. A rede de lojas de departamento Areia Branca terceirizou regularmente o serviço de conservação e limpeza de suas lojas à empresa Limpe Bem, assim como o serviço de vigilância à empresa Segure Mais. Na verdade, Segura Mais. Neste caso, havendo inadimplência das obrigações trabalhistas, a rede de loja Areia Branca não poderá ser responsabilizada solidariamente ou subsidiariamente pelos empregados das empresas Limpe Bem e Segura Mais. Poderá ser responsabilizada solidariamente pelos empregados das empresas Limpe Bem e Segura Mais. Poderá ser responsabilizada subsidiariamente pelos empregados da empresa Limpe Bem e solidariamente pelos da empresa Segura Mais. Poderá ser responsabilizada solidariamente pelos empregados da empresa Limpe Bem e subsidiariamente pelos da empresa Segura Mais. Poderá ser responsabilizada subsidiariamente pelos empregados das empresas Limpe Bem e Segura Mais. Qual a resposta, gente? 2 segundos. 1, 2. E aí, vamos procurar os erros das questões? Olha, a responsabilidade aqui, ela é subsidiária. Nada mencionou aqui sobre grupo econômico. Então, não existe responsabilidade solidária, nem solidariamente, não há derivação de nada aqui. Então, se aqui tem... Cadê, meu Deus? Sempre perco. Se aqui tem solidária, responsabilidade solidária, a gente já elimina. Não. Aqui, de novo, tem solidária, não pode ser, só pode ser subsidiária. Aqui, olha só, se você ler a questão só pela metade, você já marca a letra C. Poderá ser responsabilizada subsidiariamente pelos empregados da empresa Limpe Bem e solidariamente. Aí está feioso, está falso. Vamos seguir? Letra D, mais uma vez apareceu a palavrinha solidariamente, não é subsidiariamente. Então, qual o nosso gabarito?
Letra E. Letra E, meu povo. Letra E, responsabilidade subsidiária. Responde subsidiariamente. Opa! Riscou aqui, vai ficar riscado. A rede de lojas, né, Areia Branca, vai responder subsidiariamente, tanto quanto com relação aos empregados da empresa Segura Mais, quanto da empresa Limpa Bem. Por quê? Porque é um serviço terceirizado, certo? Vamos seguir aqui. Quarta questão. A contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, forma vínculo de emprego com o tomador, bastando a existência da habitualidade na prestação do serviço. Forma vínculo de emprego com o tomador, uma vez que a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal. Não forma, em qualquer hipótese, vínculo de emprego com o tomador, havendo entendimento simulado pelo Tribunal Superior do Trabalho neste sentido. Não forma vínculo de emprego com o tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Não forma, em qualquer hipótese, vínculo de emprego com o tomador, havendo dispositivo legal expresso neste sentido. Qual a nossa resposta? Letra D. De dedo. Por quê? Vou explicar. Letra D. Porque os serviços de vigilância, conservação, limpeza especializados de atividade meio e agora com a reforma de atividade fim, prestados por uma empresa terceirizada, a um contratante, a uma empresa interposta, não gera vínculo em tese, tá? Não gera vínculo em tese. A princípio, não. Isso a gente vai falando da empresa privada, certo? Não gera vínculo. A princípio, não, tá? Mas pode vir a gerar se, eventualmente, existir aqui, ó. Se eventual... Ah, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Se eventualmente existisse aqui, ó. Pessoalidade e subordinação direta, certo? Por quê? Porque na terceirização, o contratante, ele não pode exigir pessoalidade, ele não pode exigir que aquele trabalhador venha trabalhar para ele para fazer determinada função. Aquele trabalhador não. Ele pode especificar o serviço que ele quer que seja realizado, mas não determinar quem vai fazer aquele serviço. E outra, não existe ordem direta, não existe subordinação. A subordinação na terceirização ela é indireta. O contratante passa as ordens para a prestadora de serviço, e a prestadora de serviço é que orienta e dá as ordens aos seus funcionários, tá? Então, não forma vínculo de emprego com o tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Certo? Um trabalhador que presta serviço hoje a um determinado local, ele pode ser remanejado para um outro local sem problema nenhum. Não existe essa pessoalidade, essa necessidade de ser aquele trabalhador prestando serviço naquela empresa, tá? E não há também subordinação direta, por isso, gabarito letra D. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui essa setinha. Eu coloquei a canetinha, ela vive desaparecendo. Comentários, né, acerca da questão. Vamos ver aqui o que fala a súmula 331, que é a súmula que regulamenta a terceirização. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador,
desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Tá vendo aí? Está na súmula. Porém, consoante a alteração da lei do trabalho, né, temporário, agora é expressamente permitida a terceirização em atividade fim, foi aquilo que eu falei para vocês, do tomador de serviços, com recentes alterações realizadas na Lei 13.249 e 13.467, porque durante muito tempo se entendeu como um violador dos princípios trabalhistas, né? Antes não era permitido a terceirização nas atividades fim, e agora já é permitido, mas isso só na iniciativa privada, tá? Vamos seguir. Questão número 5. Assinale a alternativa correta que abrange uma terceirização lícita, nos termos da súmula 331 do superior, na verdade, do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então, ele quer saber uma terceirização lícita. Tem que ler essa súmula, viu, gente? A 331, muito importante, assim como a lei 6.019. Vamos lá. Letra A. Atividades de conservação e limpeza, atividades de vigilância, regidas pela Lei 7.102, de 83, serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, situações empresariais que autorizem a contratação de serviços temporários consoante Lei 6.019. Vamos mais. Atividades de conservação e limpeza, atividades de profissionais, vigias, atividades de segurança patrimonial, desarmada, atividades de vigilância. Atividades de segurança patrimonial, de novo apareceu aqui. Desarmada. Atividades de vigilância, serviços especializados ligados à atividade fim do tomador, situações empresariais que autorizem a contratação de serviços temporários. A letra D, atividades de conservação e limpeza, atividades de profissionais, vigias, atividade de segurança patrimonial, desarmada, serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, situações empresariais que autorizem a contratação de serviços temporários. Mas aqui, atividade de profissionais, vigias, atividades de segurança patrimonial, desarmada, atividades de vigilância, regidas pela Lei X, situações empresariais que autorizam a contratação de serviços temporários. Qual a resposta? Vocês já sabem, né? Resposta A. Atividade patrimonial de segurança desarmada não está incluso nos serviços, né, que podem ser terceirizados, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Questão número 6. A contratação de trabalhador através de empresa interposta para prestação de serviços à administração não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. É ilegal, implicando a responsabilidade solidária do tomador de serviços, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, indireta e fundacional, em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador. É nula de pleno direito, não produzindo nenhum efeito jurídico. Depende de aprovação prévia em concurso público. Não forma vínculo de emprego com o tomador dos serviços, exceto no caso de contratação de trabalhador para exercer atividade permanente e essencial do serviço público. Resposta, sem mais delongas, letra A. Já expliquei para vocês, né? Vocês estão careca de saber isso aqui, né? Não gera vínculo de emprego, né? Nada da administração pública, nenhum órgão, ninguém, né? Seja administração pública direta, indireta ou fundacional. Isso aqui foi melzinho na chupeta. Vamos embora. Questão 7.
não corresponde ao entendimento simulado pelo TST sobre terceirização. As alternativas. Letra A. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange apenas as verbas contratuais, referente ao período de prestação laboral, não abrangendo, vamos marcar isso aqui, não abrangendo indenizações por danos morais ou patrimoniais eventualmente constantes de decisão judicial. Letra B. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participação da relação processual e conste do título executivo judicial. Letra C. A responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da administração pública não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. A responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da administração pública não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Vamos lá. Letra D. A contratação... Espera aí, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui essa visibilidade. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa canetinha aqui para ficar mais fácil. Ah, pronto, consegui tirar. Agora deixa eu ver se eu subo isso aqui. Opa, passou. Não consigo subir, não, é? Então, vou ter que tirar isso aqui. Finalizar. Opa, peraí, minha gente. Me acalmando nessa hora. Vou terminar a apresentação nesse modo, certo? Para eu poder mostrar para vocês todas as questões aqui. Ah, tá. Será que eu esqueci de colocar a letra E, meu pai? Não, coloquei, tá vendo? Coloquei. Então, vamos ler de novo, né? Porque perdeu um pouquinho o foco aqui. Vamos ler de novo, tá? Não corresponde ao entendimento simulado pelo TST sobre a terceirização. Letra A. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange apenas as verbas contratuais referente ao período da prestação laboral, não abrangendo indenizações por danos morais ou materiais eventualmente constantes de decisão judicial. Letra B. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste do título executivo judicial. Letra C. A responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da administração pública não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. A contratação irregular do tomador, a contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a
subordinação direta. E aí, qual a resposta? O que é aqui que não corresponde ao entendimento simulado pelo TST sobre a terceirização? O que não corresponde? O que não corresponde, gente, é uma negação, né? Ou seja, o que corresponder ao entendimento simulado está certo e não é a resposta. Então, vocês têm que procurar o que não corresponde ao entendimento simulado do TST. Vamos ler de novo para fixar melhor? Porque ele quer o que não está dentro, né? Ou seja, o que está falso, o que está errado. O que é que está errado aqui? Vamos ler de novo? Letra A. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange apenas as verbas contratuais, referente ao período da prestação laboral, não abrangendo indenizações por danos morais ou materiais eventualmente constantes de decisão judicial. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste do título executivo judicial. Essa letra B corresponde ao entendimento simulado do TST? Corresponde. Então, ela é verdade. Não pode ser a nossa questão, a nossa resposta. A responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da administração pública não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. De fato, não decorre do mero inadimplemento. Tem que ficar comprovado no processo que houve a falta da fiscalização e a culpa da administração pública. Mais uma vez, corresponde ao entendimento simulado, não é a nossa resposta. Bora lá. Não é o nosso gabarito, né? Então, vamos lá. Letra D. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. Falei isso para vocês numa outra questão. Mesmo que a contratação seja irregular, ainda assim não gera vínculo de emprego com a administração pública. Mais uma vez, entendimento simulado do TST não é a nossa resposta. Letra E. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços especializados ligada à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Sim, entendimento simulado. A súmula 331. Então, só pode ser, minha gente, aqui, ó. Só pode ser a letra A. Eu acho que eu não consigo marcar ela para vocês. Pronto, só pode ser a letra A, tá? Porque a letra A não está de acordo com o entendimento simulado do TST. A letra A diz o seguinte, diz que as indenizações eventualmente existentes, tá? Nas condenações, não será abrangida aí para como responsabilidade do tomador, não é isso? Vamos ler aqui de novo. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange apenas as verbas contratuais referente ao período da prestação laboral, não abrangendo indenizações por danos morais ou materiais. Então, suponhamos que você trabalhou 2 anos, a sua prestadora de serviço não pagou seus créditos trabalhistas e você acionou o seu contratante. O contratante ele só vai responder pelas verbas contratuais, pelas verbas trabalhistas, não envolvendo ali, eventualmente, a existência de condenação em dano moral. Não existe isso, né? Está errado. Tá? Está erradíssimo. Envolve, sim, tudo que estiver no título judicial. Tá? Então, vamos passar aqui. Deixa eu colocar de novo no modo apresentação, que eu acho que fica melhor. Pronto, agora sim. Um verde de esperança. Questão número 8.
Quanto à legalidade dos contratos de prestação de serviços celebrados por órgãos públicos, considere a contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. Sabemos que essa daqui é verdade, tá? Vamos lá. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como os de serviços especializados ligados à atividade e meio do tomador, desde que existente, gente, desde que existente, opa, não está querendo ir. Desde que existente é inexistente, tá? Desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação, portanto, item falso, feioso. Tá ficando doido agora esse meu computador. Certo? Simbora aqui. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participação da relação processual e conste também do título executivo judicial. Verdade. Verdade. Vamos lá? Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 3, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.066, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada? Não, né, gente? Não é do mero, na administração pública não é do mero. Se a gente estivesse falando de empresa privada, sim, o mero inadimplemento da prestadora de serviço na iniciativa privada já daria direito aos empregados acionarem a contratante, a empregadora. No serviço público, não, tá? Vamos lá. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referente ao período de prestação laboral. Sim, sim, verdade. Temos como verdade o item 1, o item 3 e o item 5. Vamos procurar esse gabarito? Simbora. Está correto o que se afirma apenas em... Qual foi os itens? 1, 3 e 5, né? Letra E. Nosso gabarito, tá? Vamos voltar aqui para a gente confirmar. 1, 3 e 5, não é isso? Tá corretinho. Letra E, tá? Seguindo aqui. Essa é grande, viu? Essa é de cansar. Falei, minha Nossa Senhora, deixa eu pegar o papel. Essa bicha é grande. Vamos embora. É assim mesmo. A vitória é certa. Mosquito. Vamos embora. Maria Eduarda foi contratada pela empresa Tudo Limpo, prestadora de serviços de limpeza LTDA, em 24/4/2012, por força de contrato celebrado por esta empresa com a Ora Veja Materiais Ópticos S.A. Então, vou colocar aqui que ela foi contratada em 2012, 24/4, certo.
terceirizada, né? Vamos lá. Para a realização de serviços de asseio e conservação, Maria Eduarda prestou serviços na sede da empresa tomadora de dos serviços, no início do contrato de trabalho até 2014. Nesta data, em função do término do contrato de prestação de serviços entre as empresas já referidas e por determinação da empregadora, Maria Eduarda passou a trabalhar nas mesmas condições em outra empresa para sua empregadora. Em outra empresa para a qual sua empregadora prestadora de serviço prestava serviço. Rosa, Floricultura LTDA. Maria Eduarda trabalhou até 29/9/2014, quando novamente, pelo término do contrato de prestação de serviços entre Tudo Limpo e Rosa, por determinação de sua empregadora, passou também, nas mesmas condições anteriores, a trabalhar para Autos Móveis Armários LTDA. Maria Eduarda trabalhou até 2015, quando foi dispensada imotivadamente por sua empregadora, né? Sua empregadora, que é a Tudo Limpo, prestadora de serviços de limpeza. Vamos lá para a pergunta. Sem receber qualquer parcela decorrente da rescisão e se entendendo ainda credora de horas extras durante a integralidade do contrato de trabalho, Maria Eduarda ajuizou a ação em face de Tudo Limpo, prestadora de serviços de limpeza LTDA, e na qualidade de devedoras subsidiárias por todas as parcelas decorrentes do contrato. De Hora Veja Materiais Óticos, Rosa Floricultura e de Autos Móveis Armários. Bora lá. Adotando-se o entendimento simulado pelo TST e partindo da premissa de que as alegações de Maria Eduarda foram comprovadas na instrução processual, ou seja, já houve um processo, as alegações dela de hora extra, reivindicando tanto a rescisão, né, quanto as horas extras, tudo decorrente de verbas trabalhistas, já foram comprovadas, certo? Na fase de instrução processual. Então, a gente está falando agora de qual fase? Qual a fase que o juiz quer saber aqui? A execução, porque a fase de instrução processual já passou e ele me diz aqui, o enunciado me diz que já foram comprovadas as alegações dela, certo? Então, vamos seguir aqui. Adotando-se o entendimento simulado pelo TST e partindo da premissa de que as alegações de Maria Eduarda foram comprovadas na instrução processual, eu entendo, então, que essa fase já ultrapassou e a gente vai iniciar a fase de execução. Vamos ver o que está aqui no enunciado. A Hora Veja Materiais Óticos somente é responsável subsidiária pelas parcelas que se constituíram no período em que Maria Eduarda prestou serviços em suas dependências? Entendo que sim, é o que diz o entendimento simulado. Ou o contratante, ele só vai se responsabilizar pelos créditos trabalhistas eventualmente existentes, né? Somente do período que o trabalhador prestou-lhe serviço e não todo o contrato. Eu entendo que essa resposta já é a nossa resposta, mas vamos ler até o final, porque a FCC tem dessas armadas, né? Vamos ler aqui, vamos colocar aqui um asteriscozinho, que eu entendo que é essa a nossa resposta, mas vamos para frente. Vamos para frente. Vamos lá. As 3 empresas tomadoras de serviços são subsidiariamente responsáveis pela integralidade dos créditos reconhecidos em face da empresa Tudo Limpo, prestadora de serviços de limpeza LTDA. Olha, elas são responsáveis subsidiariamente, mas não pela integralidade, né? Cada uma responde pela sua cota-parte, pelo período que a empresa
que a empresa não, que a empregada trabalhou lhe prestando serviço, tá? Vamos ver a letra C. A pluralidade de empresas tomadoras faz com que nenhuma delas seja responsável subsidiária pelos débitos da tomadora com a empregada? Nada a ver isso aqui. Tem nada a ver essa resposta. A Autos Móveis Armários LTDA é responsável subsidiária pela integralidade dos créditos reconhecidos à autora? Não, a gente sabe que é só pelo período que ela lhe prestou serviço. Cada tomadora de serviço é responsável apenas pelas verbas relativas ao período em que Maria Eduarda lhe prestou serviços, mas as 3 tomadoras são responsáveis subsidiariamente pelas verbas rescisórias. Veja só, a FCC tem dessas brincadeiras. Não parece que são 2 respostas verdadeiras? Vamos ler de novo? Vamos ver aqui. Parece ser 2 respostas verdadeiras, mas a gente tem que encontrar a mais verdadeira, porque tem disso, né? Tem a mais correta. Vamos ler aqui, ó. A hora veja é a contratante, né? Ela é a contratante, que contratou e Maria Eduarda prestou-lhe serviço. Então, vamos lá. A hora veja Materiais Ópticos S.A. somente é responsável subsidiariamente pelas parcelas que se constituíram no período em que Maria Eduarda prestou serviços em suas dependências. Eu entendo que é verdade isso aqui, porque realmente ela só é responsável de forma subsidiária pelo período que Maria Eduarda prestou-lhe serviço. A letra E é a mesma coisa. Cada tomadora de serviços, ou seja, cada contratante, é responsável apenas pelas verbas relativas ao período em que Maria Eduarda lhe prestou serviços, mas as 3 tomadoras são responsáveis subsidiariamente pelas verbas rescisórias. De fato, elas são subsidiariamente responsáveis. Vamos ver aqui uma coisa. Na Sebrasp é o seguinte, questão incompleta não significa questão errada, né? Mas, olha só, temos uma empregadora, ou contratante, né? E as demais são todas contratante também. Vejam só, numa situação dessa, eu vou no chute e louvo ao Senhor que eu acerte. Juro para vocês. Eu colocaria a letra A como verdade, mas entendo que a letra E também é verdadeira. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui para o debate, vamos ver quem é que traz aqui uma solução para essa questão, porque eu entendo que eu tenho 2 questões aqui, 2 letras como verdadeiras, né? Tanto a letra A quanto a letra E. Vai ficar incompleto. Se eu tivesse na prova, eu iria colocar a letra A, mas eu acredito que também a letra E é verdadeira, e essa questão, muito provavelmente, ela foi anulada, ou, enfim, não foi, né? Porque eu tirei todas essas questões eu tiro daquele site lá, bem conhecido, né? Que é Concursos, e lá ela não estava anulada, não. Mas eu entendo que aqui temos 2 afirmações verdadeiras, tanto a letra A quanto a letra E, tá? Vai ficar assim. Vamos seguir aqui. Questão 10. A empresa Olímpicos Metalúrgica decidiu terceirizar o setor de limpeza, contratando os serviços de Atlas Limpadora, que forneceu 3 faxineiras por um período de 10 meses. Após o término do contrato entre as empresas, as faxineiras foram dispensadas pela empresa Atlas Limpadora sem receber qualquer indenização rescisória, com 2 meses de salário em atraso e ausência do recolhimento do FGTS do período.
Nessa situação, conforme o entendimento simulado do TST sobre a responsabilidade da empresa Olímpicos em relação aos direitos das faxineiras, pode-se afirmar que não haverá qualquer responsabilidade porque não eram empregadas da empresa Olímpicos e a terceirização foi regular porque não era objeto de atividade fim da tomadura. Falso. A responsabilidade será direta e exclusiva com a formação do vínculo de emprego com a empresa Olímpicos, porque a terceirização foi irregular. Falso. A responsabilidade será subsidiária em razão de terceirização regular, alcançando todos os direitos não cumpridos pela empresa empregadora no período. Parece que temos a nossa resposta. A responsabilidade será solidária, não é solidária, é subsidiária. Então, a gente já para por aqui. A empresa Olímpicos responderá de forma subsidiária, porque a terceirização foi regular, mas fica restrita apenas à indenização rescisória em razão do cumprimento contratual, porque os salários e a FGTS são de responsabilidade exclusiva da empregadora? Não, né, gente? Não, temos a nossa resposta aqui, fica bem mais fácil de encontrar, né? Essa daqui que é a nossa resposta, tá? Letra C. Vamos seguir para ver se tem mais alguma coisa. A respeito da terceirização de serviços conforme legislação vigente. Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços e a empresa contratante, desde que os serviços contratados sejam ligados à atividade meio da contratante. Letra B. O capital social da empresa prestadora de serviços constitui requisitos para o seu regular funcionamento, não bastando somente que a mesma esteja devidamente inscrita no CNPJ e registrada na junta comercial. Parece que temos a nossa resposta, porque isso está na lei. Tá? Então, vamos ver aqui. Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos, não sendo permitida a subcontratação para empresas diversas. Na verdade, é permitido a subcontratação, eu falo. A contratante deverá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico ambulatorial de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Na verdade, ela poderá, né? Não necessariamente deverá, mas sim poderá estender. É lícita a celebração de contrato geral de prestação de serviços entre a tomadora e a empresa prestadora de serviços, não sendo exigido que, no termo, esteja determinado expressa e especificamente os serviços a serem desempenhados. Na verdade, tem que estar, sim, especificado os serviços, o objeto do contrato, né? Tem que estar especificado no contrato em si de prestação de serviço. Então, letra B, nosso gabarito. Questão de número 12. Marcela, supervisora do setor de embalagens da empresa de lâmpadas, foi injustamente dispensada, sendo contratada uma empresa de serviços terceirizados. Marcela foi contratada imediatamente como empregada da empresa terceirizada. Neste caso, é correto afirmar que Marcela não poderá prestar serviços para a sua antiga empregadora na qualidade de empregada da empresa prestadora de serviços terceirizados, podendo, entretanto, prestar serviços para outras tomadoras de serviços da terceirizada. Falso. Ela vai poder, mas tem que aguardar um prazo de quarentena. Não poderá prestar serviços para a sua antiga empregadora na qualidade de empregada da empresa prestadora de serviços terceirizados, em hipótese alguma, sob pena de configuração de fraude às leis trabalhistas. Falso.
poderá prestar serviços para a empresa de lâmpadas na qualidade de empregada da empresa prestadora de serviços terceirizados, desde que cumpra o prazo de carência de 12 meses, contados a partir de sua demissão. Falso, porque não são de 12 meses, e sim 18. Vamos procurar. Poderá prestar serviços para a empresa de lâmpadas na qualidade de empregada da empresa prestadora de serviços terceirizados, desde que cumpra o prazo de carência de 18 meses, contados a partir da sua demissão. Achamos nosso gabarito, letra D, ela tem que aguardar esse prazo de 18 meses, e aí sim poderá prestar serviço. A letra E, poderá prestar serviços para a empresa de lâmpadas, mas não na qualidade de empregada da empresa prestadora de serviços terceirizados, e sim através de empresa, de pessoa jurídica própria, abrindo sua empresa. Nada a ver isso aqui, minha gente? Então, terminamos. Vamos finalizar, né? Foram 12 questões com muitos questionamentos diferenciados. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Com muitos questionamentos, né? Diferenciados. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso exercício. Eu acho que já passa aí dos 30 minutos, tá? E é isso, gente. Muito foco, muita força. Bora estudar, os editais estão saindo e a gente precisa se preparar, tá? Então, um forte abraço e até a próxima aula.